Bom dia a todos. Nós cumprimentamos os irmãos encarnados e desencarnados, presentes aqui e que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita e pelas demais redes mundiais de computadores em torno do planeta. Agradecemos a Deus mais esta oportunidade de trabalhar na divulgação da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus. Hoje nós trouxemos um tema muito interessante, porque fala de nós mesmos. Vamos começar com um exercício que eu convido todos a participar. Vamos todos fechar os olhos e nos imaginar chegando ao planeta, nascendo. Vamos abrir nossos olhos e ver a primeira imagem, respirar pela primeira vez e começar a perceber a si mesmos, tal qual fazem as crianças recém-nascidas no berço, que começam a se apalpar, a rir sozinhas, a se identificar com o ambiente e assumir a própria identidade. Vamos avançar um pouco mais no tempo e nos imaginar chegando a um estado de adolescência, em que nós sofremos transformações hormonais muito severas, começamos a perceber pelos surgindo no corpo, mamilos crescendo, voz alterando, tudo mudando. E essas mudanças que nós acompanhamos mentalmente nos dão o senso de unidade. Eu sou este corpo. É com ele que eu vivo e é por meio dele que eu vou aprender. Nesse senso de unidade, em que eu sou este corpo, nós avançamos aos 15, aos 20, aos 30 anos. Quando passamos dos 30, que é esta fase que todos nós estamos aqui, exceto as crianças, nós começamos a perceber um fenômeno em que a nossa lucidez de raciocínio, a nossa inteligência continua avançando e as nossas forças físicas começam a decrescer. E é um fenômeno que vai se acentuando mais ainda aos 40, aos 50, já não temos mais aquela pujança física, já não temos mais aquele ânimo, aquela inquietude dos jovens. Isso nos leva a perceber um descompasso. Por que é que o meu corpo começa a perder forças e a minha inteligência continua a florescer? O que está acontecendo comigo? Então eu percebo que eu não sou este corpo. Eu habito ele. Não sei ainda porquê, mas eu estou dentro de um corpo que não sou eu. E se eu estou dentro de um corpo que não sou eu, o que faço aqui dentro? Eu sou um prisioneiro? Talvez. Se eu não posso sair dele a hora que eu quiser, se eu tenho uma data certa para sair, provavelmente eu seja um prisioneiro. Mas eu seria só um prisioneiro deste corpo? Se eu não sou ele e ele tem necessidades, eu preciso dar a ele repouso, nutrição, medicação, prazer, porque se eu não fizer isso, ele vai me maltratar, ele vai adoecer e eu vou sofrer junto com ele. Logo, eu não sou apenas um prisioneiro, eu posso ser também um escravo deste corpo que
Se eu não cuidar dele, ele pode me castigar com as chibatadas da doença e do sofrimento. E eu posso perecer junto com ele. Isso nos coloca numa condição muito ruim. E a partir dessa condição ruim, ou de qualquer outra condição ruim que nos encontremos, que nós vamos olhar para cima e buscar a Deus. A partir desse ensaio, vamos começar a conversar sobre o corpo, instrumento do Espírito, para conhecermos um pouquinho mais de nós mesmos. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo que fala da lei divina, lei divina e lei humana, na questão 620, muitos confundem as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Ensinam falsos princípios, apresentando como divinas leis humanas direcionadas para servir às paixões e dominar os homens. Quem aqui nunca viu isso? Alguns de nós mais avançados, com capacidades magnéticas, que têm ideias que conduzem pessoas a atendê-los em suas paixões e sede de domínio. Na questão 21 de O Livro dos Espíritos, nós temos como elementos gerais do universo Deus, Espírito e matéria. Para saber o que é Deus e o que é Espírito e o que é matéria, nós sempre fazemos por exclusão. Tudo que não for Deus e não for Espírito é matéria. Pensamento, matéria. Energia elétrica, ondas, tudo que não for Deus e que não for Espírito é matéria. Essa informação é essencial para a gente ir compreendendo quem somos nós e como funciona o nosso corpo. Como elemento de ligação entre o espírito e a matéria, emana de Deus o chamado fluido universal, ou fluido cósmico, que consegue plasmar no meio material todas as coisas que nós conseguimos perceber. A matéria, o nosso corpo físico, não é apenas um envoltório como é um vestuário do corpo. Quando nós nos unimos ao corpo, nós conseguimos permanecer com os nossos atributos de origem divina. Questão 27 de O Livro dos Espíritos. O espírito, então, fica no centro de dois envoltórios, um sutil e leve, o perispírito, outro grosseiro, material e pesado, o corpo. Vamos nos imaginar essa tríade. Nós somos um espírito, temos um corpo físico e, como elemento de ligação entre o corpo físico e o espírito, nós temos um corpo energético, que a doutrina espírita chama de perispírito. Esse perispírito, ele funciona como um laço que une o corpo ao espírito, interage com a eletricidade, o fluido magnético, a matéria inerte para assimilar sensações exteriores. Em verdade, esse corpo tem uma usina eletrobioquímica aqui dentro que consegue transformar o ar que respiramos, os sólidos que ingerimos e os líquidos em calor e depois converter em eletricidade que faz mover esse corpo. Essa base é a partir do raciocínio de que não somos o corpo e precisamos compreender como que ele funciona. Por meio dos nossos órgãos,
O perispírito, o corpo energético que fica entre o espírito e o corpo, transmite ao corpo físico os efeitos materiais das sensações exteriores. Que são os efeitos materiais? As dores, os ferimentos, todos os impactos que nós recebemos da matéria são transmitidos ao corpo através do perispírito. Ele funciona como transmissor, receptor. Da mesma forma, ele conduz ao espírito as repercussões morais produzidas pelas sensações exteriores. Questão 141 de O Livro dos Espíritos. Então, toda vez que tem algo que me atinge moralmente, algo que me desequilibra psiquicamente, o meu perispírito transmite para o meu espírito essa repercussão moral. E eu vou me construindo como espírito através de tudo que eu recebo de fora. E também se encarrega de transmitir para o corpo físico as sensações materiais. Então, vamos recapitular essa parte. Nós temos um espírito, que podemos chamar de um corpo psicológico, de uma forma grosseira, um perispírito, que é um corpo energético, e um corpo biológico ou corpo físico. Nós temos essas três unidades. Vamos conversar sobre cada uma delas. O espírito é o idealizador das formas, é que projeta formas no ambiente material e as funções da vida. O espírito comanda a atuação do perispírito, do corpo energético e do corpo físico na matéria. Do espírito emanam os pensamentos que dirigem a vida no nível emocional e refletem o grau de elevação do espírito. Então, o que pensamos e não pensamos em secreto refletem quem somos. Vamos voltar a Deus, Espírito e Matéria? O que não é espírito nem Deus é matéria, certo? Então, o pensamento é matéria, quando pensamos, a imagem não vem na nossa mente imediatamente? Essa imagem ela é projetada em outra dimensão e é vista. Então, nossos pensamentos captados. Às vezes, eles são percebidos pelos outros, apesar de não estarem enxergando, eles sentem o mal-estar transmitido pelo que pensamos. Esse já é o primeiro aviso. Vamos policiar os nossos pensamentos, porque eles dizem a nossa estatura moral. Perispírito é uma estrutura energética, sutil, flexível, formada por matéria rarefeita, ainda não conhecida pela ciência terrena. Flexível porque ele assume a forma que nós precisarmos nos apresentar. Digamos que um espírito desencarnado queira se apresentar aqui com uma forma que ele ostentava há 1000 anos atrás. O perispírito tem essa flexibilidade, essa plasticidade de se apresentar com a forma que ele precisa para ser reconhecido naquele momento e para interagir com quem ele precisa interagir. Sua constituição permite alterar a própria forma de acordo com o comando do pensamento ou seu padrão vibratório. Eu posso, através de um comando mental, sair, tal qual um ator, de um estado de alegria extrema para um estado de pesar e lágrimas, só com um comando de pensamento e transmitir isso pelo corpo. Essa é a capacidade que o perispírito nos dá. O corpo físico, que é conhecido de nós, é uma estrutura biológica que utilizamos como instrumento de atuação do espírito sobre a matéria durante as encarnações. O espírito não tem tato, ele não consegue interagir nessa dimensão, então ele precisa de um corpo físico comandado
através de um corpo energético. Ao final de cada encarnação, aquele corpo que no auge das nossas forças físicas pensávamos ser nós mesmos, ele é despojado como veste transitória e voltamos para a esfera espiritual. Então, espírito, perispírito e corpo físico, cada um tem sua função específica. O perispírito, ele é transitório e é adequado à necessidade do momento. O corpo é só para as encarnações e o espírito eterno. Vamos agora ver em várias dimensões essa trindade que somos. Nós temos uma dimensão biológica, uma dimensão psicológica, uma energética e uma espiritual. Vamos estudar com atenção cada uma delas, porque esse exercício que estamos fazendo hoje é de autoconhecimento. Essas informações são muito importantes para nós aprendermos a cuidar de si mesmo. Vamos lá? A nossa dimensão biológica, ela se resume em nutrição, atividade e repouso. Nutrição, atividade e repouso. Em linhas gerais, nós estamos sempre orbitando em torno disso. No comecinho da vida e no finalzinho da vida, nós ficamos mais tempo no repouso. Na juventude e na meia-idade, nós comemos muito e temos muita atividade. Esse é um ciclo normal. E o que é que acontece se ficarmos muito tempo no repouso, como alguns de nós fazem, o que chamamos de preguiça no popular? Nós vamos deixar o corpo ocioso e vamos adoecer. A imobilidade, ela maltrata mais o corpo do que o movimento, ele foi feito para a atividade. Ou se estacionarmos muito tempo na nutrição e continuarmos a comer aos 50 anos como se tivéssemos 15, 16, 17, nós vamos ter um desequilíbrio. Ou se continuarmos com atividades acima das nossas forças físicas, como alguns de nós ainda fazem, nós vamos esgotar nossas melhores energias por nada. Precisamos compreender que esse instrumento aqui, ele tem uma finalidade. Vamos compreender no curso dessa exposição essa finalidade. Na nossa dimensão psicológica, nós orbitamos em torno de sonhos, libido e emoções. Sonhos, desejos e emoções. Nós estamos sempre em torno desse giro, certo? Na adolescência, predominam os sonhos, depois os sonhos são substituídos pelos desejos, e as emoções estão sempre nos acompanhando dia a dia. Precisamos ter cuidado para não passar a vida sonhando, sem realizações, ou esgotando as nossas energias nos desejos, ou nos desequilibrando e perdendo o controle com as emoções. Nós precisamos sonhar, desejar, sentir, mas nunca uma coisa só ao mesmo tempo. Precisamos estar sempre alternando. Quando percebermos que estamos parados em algum lugar, em algum ponto, a melhor ferramenta que tem é o Pai Nosso. Um Pai Nosso, um pedido de ajuda, e nós conseguimos avançar. Na nossa dimensão energética, ela é muito pouco estudada, mesmo na doutrina espírita. Vamos tentar passar as linhas gerais do que seria essa dimensão energética. Nós temos fontes de energia, o ar, os sólidos e os líquidos que ingerimos. Essas são as energias do corpo. Elas circulam dentro do corpo de uma forma que ainda não conseguimos visualizar, mas sabemos que isso acontece, porque tem hora que a gente está forte, tem hora que a gente está fraco. E temos a reposição da energia, que fazemos através do repouso, quando o corpo se reorganiza, ou através da alimentação. Mas vamos compreender melhor
fontes de energia. Imaginemos uma cozinha branca com um fogão de lenha e uma panela de alumínio. Aí vamos fazer aquele galo no domingo. Colocamos tudo ali dentro da panela, acendemos o fogo e vamos ficar 2, 3, 4 horas cozinhando o galo. O que é que vai acontecer no final? Nós vamos ter um galo cozido e uma cozinha cheia de cinza, fuligem e fumaça. Por que é que isso acontece? Nós utilizamos uma fonte primária de energia, a lenha. O que acontece com a lenha, a fonte primária de energia? A fonte primária, ela é de pouca eficiência e muito resíduo. A quantidade de resíduo que a fonte primária deixa. A mesma coisa se dá com as nossas emoções. Se eu quero ferir alguém, eu preciso captar a energia de uma fonte primária. Quais são as fontes primárias? O ódio, o rancor, a inveja, o egoísmo, etc. Mas o que acontece? Como funcionam as energias primárias? Elas deixam resíduo no corpo. Então, quando eu capto o ódio para projetar no outro, eu preciso estar pleno dele para depois colocar ele para fora. Aí o que acontece comigo? Nem sempre eu consigo atingir o objetivo de ferir o outro, mas eu botei o ódio dentro de mim e ele é o resíduo da fonte primária de energia. Percebem? Toda vez que eu quero ferir, eu capto energia numa fonte primária, e fonte primária ela tem baixa eficiência, nem sempre eu consigo o resultado, mas a quantidade de resíduo que ela deixa no meu corpo é muito grande, no meu perispírito principalmente. Agora vamos imaginar o oposto. Imagine um cooktop. Cooktop todos sabemos o que é, aquele fogãozinho elétrico a gás, que é uma chapa de aço aquecida. Aí nós utilizamos ou eletricidade ou gás. São energias de alta eficiência e baixo resíduo. Nós vamos conseguir cozinhar o galo em menos tempo, nós não vamos ter resíduos de fumaça, cinza nem fuligem, não vamos manchar as paredes e vamos ter o resultado, porque nós captamos energia de fontes secundárias ou terciárias, ou fontes mais elevadas. São energias de alta eficiência e mínimo resíduo. O mesmo se dá quando nós queremos fazer o bem. Se eu quero fazer o bem, eu capto uma energia mais elevada. Eu vou sempre conseguir fazer o bem. É infalível, porque a minha disposição mental de fazer o bem já chega no outro automaticamente. Eu já alcancei. Então, a eficiência da fonte elevada de energia é altíssima. E o resíduo é zero. Ao invés de eu emporcalhar meu perispírito todo, eu vou higienizar com energia pura. Esse é o raciocínio das fontes. Se eu capto energia de fonte primária para fazer o mal, eu deixo resíduo no meu corpo e nem sempre eu consigo fazer o mal. Eu estou fazendo mal a mim mesmo. Esse é o processo de adoecimento. Se eu capto energia de fonte elevada para visitar alguém no hospital, levar um sorriso, trazer conforto, trazer alívio, eu estou higienizando o meu corpo perispiritual, eu estou me elevando espiritualmente e, logicamente, utilizando energia de alta eficiência e zero resíduo. Claro isso, gente? Vamos em frente? Nós temos também uma dimensão espiritual, que se resume em Deus, eu e o próximo. Naquela primeira fase da infância, é a fase do eu. Eu estou enxergando a mim, eu estou preocupado com minhas coisas, e eu, e o meu.
com o tempo, num ciclo normal, eu vou girar e vou chegar a Deus. E como o menor intervalo entre eu e Deus é o próximo, eu vou fatalmente chegar ao próximo. Mas eu posso me desvirtuar também. Eu posso parar muito tempo no eu, mesmo na idade adulta, e alguns de nós faz a travessia material todinha no eu. E quando eu dou importância demais a mim mesmo, eu não consigo perceber nada. Eu não consigo enxergar quando eu só estou vendo o que orbita em torno do meu umbigo. Da mesma forma, se eu chego a Deus e fico lá em estado de contemplação, eu vou ficar parado no tempo, só orando, aspirando um paraíso, sem fazer nada. Cantando e orando, orando e cantando, e não estou cuidando de mim, não estou cuidando dos outros, não estou cumprindo a finalidade da minha encarnação. Da mesma forma que eu não posso chegar ao próximo e esquecer de mim e de Deus e ficar ali o tempo todo. Precisamos respeitar o direito de autodeterminação, não ser invasivo. Uma das maiores dificuldades que nós temos é o excesso de convivência. Quando o nosso eu começa a invadir o limite alheio. Precisamos ter cuidado com isso. Então, Deus, eu, próximo. Deus, eu, próximo. Certo? Você começa do eu, através do próximo chega a Deus e volta para o eu. E estamos sempre circulando. Essa é mais ou menos a ideia. Agora nós vamos avançar. Já temos noção de fontes primárias de energia, nós já temos noção de como circulam essas coisas, as dimensões psicológicas, biológicas, espirituais. Vamos agora voltar ao segundo grau, somatização. O que é somatizar? Incorporar o soma. O que é o soma? O corpo. Colocar para dentro do corpo, tornar algo que não está no corpo como parte dele. Vamos lembrar aqui que estudamos divisão celular. Nós temos trilhões de células que diariamente, aos bilhões, se dividem. Certo? Como se processa essa divisão celular? A ciência identificou duas formas de divisão celular. A mitose e a meiose. Mitose, eu tenho uma célula mãe e consigo, através do processo de divisão celular, criar duas células absolutamente iguais. E a meiose, a partir de uma célula mãe, eu consigo criar 4 células diferentes. Vamos ficar só com a mitose. Vamos compreender a mitose, a divisão celular, o que é que interfere o microcosmo do meu corpo em tudo isso que nós estamos conversando aqui até agora. Isso é uma ilustração de como se processa no corpo a divisão celular. O cabelo que cai, a pele que descama, tudo isso aí é células substituindo. Bilhões e bilhões de células são criadas e substituídas diariamente. Esse é um processo incessante. Vamos compreender agora a dinâmica dessa divisão celular no que estamos conversando aqui hoje. Nós temos uma mente que comanda o processo de divisão celular. Célula sadia, célula mãe, um processo de divisão e, no final, um processo, a formação de 2 células filhas chamadas. Carlos, a bateria está acabando aqui, eu acho. Esse processo, ele é nutrido por hormônios.
é um processo nutrido por hormônios e impulsionado por energia. Então, vamos voltar àquilo que nós falamos sobre fontes primárias e fontes secundárias. Os nossos hormônios, eles são formados pelos nutrientes que ingerimos e pelo ar que respiramos. A qualidade desses hormônios está diretamente ligada à qualidade do que ingerimos. E não só a qualidade, como a quantidade. Se comemos exageradamente coisas que geram pouca energia, por exemplo, nós vamos ter uma formação de hormônios deficiente. Nós vamos ter uma divisão celular mal nutrida. Da mesma forma, se as nossas emoções são desequilibradas, e emoções desequilibradas são emoções quando captamos energia em fontes primárias, nós vamos ter energia desequilibrada impulsionando uma divisão celular. No final, se eu tenho hormônios de baixa qualidade e energia de baixa eficiência que deixa resíduo, olha a célula que nós conseguimos produzir. Uma célula diferente, que pode estar doente ou que pode gerar doenças. Então, esse é o processo de adoecimento. Eu me alimento mal e minha casa mental é desorganizada. Isso reflete no meu corpo. E o corpo é um instrumento que eu preciso para evoluir. Eu não posso ficar como espírito idealizando formas de cuidar de um corpo que eu estou maltratando. Eu tenho outras coisas para fazer, então eu preciso ter alimentação de boa qualidade e pensamentos sadios o tempo todo para ter saúde física e cuidar do meu projeto evolutivo. Se eu ficar estacionado ali só comendo, ou me contemplando a Deus, ou preocupado com coisas que não importam, pegando atalhos e desvios na minha caminhada evolutiva, eu vou adoecer. O corpo é resistente, mas tem limite, é uma ferramenta. Vocês já ouviram falar em carro que bateu o motor, que parou de funcionar? Por quê? Desgastou por excesso. Você já ouviu falar, de repente você está assistindo aquele jogo do Bahia e a televisão desliga e a lâmpada fica clara, fica opaca e alguém diz, caiu a fase. Energia de baixa qualidade, impulsionando uma divisão celular. Ao contrário, com pensamentos sadios e com alimentação de qualidade e quantidade adequada, nós vamos ter duas células exatamente iguais e permanecer sadios. Alguns de nós conseguem desencarnar tal qual uma lâmpada que se apaga. Senta, dorme e não levanta. Porque conseguiu caminhar na linha estreita entre pensamentos sadios, alimentação adequada, dentro daquele ciclo de repouso, movimento, nutrição, repouso, movimento, nutrição, e conseguiu sair lá na frente. Vamos agora analisar os efeitos negativos da somatização, quando nós temos uma casa mental desorganizada. Digamos que na nossa mente habite ódio, crueldade e agressividade. O que é que vai acontecer comigo? Eu vou envenenar minha função biológica, embrutecer a minha função psicológica, limitar minha função energética e bloquear minha função espiritual. Ações baseadas em fontes primárias de energia. Eu estou envenenando, me embrutecendo, me limitando e bloqueando minha função espiritual, que é a minha proposta evolutiva. Se eu estou nutrindo inveja, egoísmo e ganância, eu estou intoxicando minha função biológica,
viciando minha função psicológica, desvirtuando minha função energética e retardando minha função espiritual. Estamos aqui nas 4 dimensões que estamos analisando o nosso corpo como instrumento de espírito. Se ao contrário eu tenho desânimo, lesão, vícios e excessos, eu também vou ter os efeitos. Eu vou prejudicar a função biológica, principalmente com a autolesão. A mais grave delas é o suicídio. Desorganizar a minha função psicológica, comprometer a função energética e subverter a função espiritual, que é um instrumento de progresso e eu estou utilizando para maltratar o meu corpo. Eu estou destruindo a minha ferramenta evolutiva. Conseguem imaginar alguém que destrói a principal ferramenta de trabalho? Alguém que precisa cozinhar e chega com a marreta no fogão e destrói tudo? É mais ou menos isso. Vamos pensar ao contrário, os efeitos positivos da somatização. Se eu tenho disciplina, organização e trabalho, eu estou dignificando minha função biológica, equilibrando a função psicológica, fortalecendo a função biológica e desenvolvendo a função espiritual. Essa é a minha proposta evolutiva, estou aqui exatamente para isso. Disciplina, organização e trabalho. Se eu conseguir me colocar a maior parte do tempo dentro dessa linha, eu vou estar conseguindo ter uma encarnação bem-sucedida. Se eu estou nutrindo mansidão, serenidade e respeito, eu vou equilibrar a função biológica, desenvolver a função psicológica, refinar a função energética e elevar a função espiritual. Por que eu refino a função energética? Eu capto energias elevadas de baixo resíduo que higienizam o meu corpo, o meu perispírito e elevam a minha função espiritual, dá sentido à minha existência. Se eu vou mais além, perdão, indulgência e benevolência, questão 886 do Livro dos Espíritos, que é a definição da caridade tal qual o Cristo nos ensinou. Perdão das ofensas, indulgência ou respeito aos limites para com as faltas alheias e benevolência para com todos. O que é que vai acontecer comigo? Eu vou otimizar minha função biológica, equilibrar minha função psicológica, vou estruturar uma função energética e vou enobrecer a função espiritual. Como é que eu estruturo a função energética? Eu vou ter energia para doar. Eu vou ser um receptor e transmissor de energias equilibradas, através do passe, reiki, trabalhos de terapias manuais, qualquer coisa, eu vou ter energias estruturadas, não só suficiente para o meu corpo, como para projetar nos outros. Para finalizar, nós trouxemos aqui uma série de coisas de cada aspecto que nós podemos seguir, que vão nos ajudar bastante. Para termos um equilíbrio biológico, nós precisamos de atividade física moderada, regular e permanente. Vamos estar sempre em atividade, não é academia, é atividade física. Pode ser feito na academia, mas pode ser feito em casa, na oficina, em qualquer lugar. Basta a criatividade e o uso das alavancas biomecânicas do corpo, que nós podemos fazer qualquer coisa e nos manter atividade. Alimentação nutritiva e equilibrada. Repouso periódico e suficiente. E adequação aos fatores climáticos. Nós não podemos desafiar os fenômenos da natureza. Está nevando? Roupa de neve. Está com calor? Roupa leve. Vai chover? Guarda-chuva. Porque tudo isso implica em consumo de energia. Você imagine essa usina bioquímico-elétrica, tendo que manter a temperatura externa a 36 graus, em qualquer condição.
para eu me sentir bem. Eu preciso ter energias aqui no coração, no átrio, de até 100 graus centígrados. Quando o sangue venoso chega, aquele sangue azul, ele passa por uma temperatura altíssima e sai vermelhinho do outro lado. E esse sangue, ele circula em todo o corpo e ele precisa de manter o corpo na temperatura equilibrada. Se eu fico desafiando meu corpo com calor ou com frio, eu vou estar consumindo minhas melhores energias, e isso vai faltar na velhice. Então, nós temos a chamada poupança, que é uma energia que nos garante a travessia. No exército dizem que quando um homem cai exausto, ele ainda tem 40% das forças dele, é a bateria. Nós precisamos guardar essa energia, para termos um equilíbrio psicológico, conquistar e manter amizades sadias. O que são amizades sadias? Um amigo é aquele que eu não preciso pedir nada, tudo o que ele pode fazer por mim já está pronto. Essa é a amizade sadia. E essa amizade, ela precisa ser conquistada. E essa conquista de amizade é com generosidade, com respeito, com dignidade, com bondade. Receber e conceder afeto. Nós vivemos um meio que alguns de nós, quando vai dar um aperto de mão, pega com a ponta do dedo, como se a mão do outro estivesse suja. E outros que dão abraços em desconhecidos. Não precisamos dos extremos, mas nós precisamos nos deixar amar e amar também. Olhar para o outro com vontade de gostar, é uma coisa muito simples. Utilizar o tempo de forma útil. Repouso, nutrição, atividade. Dentro desse ciclo, nós podemos nos situar e não ficar parado muito tempo em um lugar, saber o que é que nós estamos fazendo no nosso tempo, que é um recurso escasso. Programar e usufruir o lazer. Programar lazer tal qual se programa férias. E quando chegar a data, cumprir a programação. Nós precisamos disso para ter equilíbrio psicológico. Para ter equilíbrio energético, conhecer as leis que regulam as trocas de energia e os métodos de conservação de energia. Nós falamos bastante disso aqui hoje. Questão de fatores climáticos, questões de fontes primárias, de fontes mais elevadas, de resíduo. Nós precisamos conhecer um pouquinho mais disso para aprender a lidar com nossa energia. Aprender que o sistema, ele dá alguns giros completos, nós funcionamos tal qual um relógio, e tem dia que a gente acorda indisposto. E basta consultar o dia anterior que a gente vai descobrir o porquê. Controlar o uso de substâncias que induzem a vícios e debilitam o organismo. Isso também é fácil de compreender. Pode ser até um pouco difícil de colocar em prática, mas devagarzinho nós conseguimos. E monitorar fatores que determinam a saúde do corpo e da mente, sem exagero. Nós não precisamos conhecer os medicamentos da farmácia pelo nome, igual conhecemos os nossos parentes e familiares. Nós temos uma mania de saber todo o medicamento de cor, não precisa isso. O médico, o bioquímico faz, a gente segue a prescrição. Precisou de um médico, vai no médico. Deu a prescrição, segue rigorosamente a prescrição. Não tem esse negócio de achar que está bom. Ele estudou décadas para compreender o que precisamos. Ou nós estudamos e compreendemos, ou nós nos adequamos. É uma ferramenta que a gente precisa. Parar com a tal da automedicação. E para o equilíbrio espiritual, esse é o mais fácil de todos. Começa pelo básico, amar a Deus.
Segundo, é o que estamos fazendo aqui, buscar o autoconhecimento. Hoje nós tivemos uma noção do que é o nosso corpo e de como ele funciona. Podemos aprofundar esse estudo. Manter conduta ética e cultivar valores e virtudes. O que é manter conduta ética? Vamos no básico. Base filosófica de ética. Eu quero me dar bem. Até aí, tudo normal. Os animais também querem e fazem isso o dia todo. A ética começa quando, além de eu querer me dar bem, eu passo a desejar que você também se dê bem. Eu quero que o outro se dê bem também, tal qual a mim. Aí eu estou começando com os primeiros fundamentos da ética. E a ética só se completa quando, além de eu querer me dar bem, querer que o outro se dê bem, eu proporciono meios para que o outro se dê bem. Aí eu fecho o ciclo da ética, que Jesus resumiu em amar o próximo como a si mesmo. E por último, conceber e aceitar a convivência com pessoas de tipos, vontades, desejos diferentes dos seus. Isso é fundamental, principalmente na ética, na época que vivemos. A maioria de nós foi educado com relação à sexualidade, que ela vinha de dentro para fora, não, de fora para dentro. A sexualidade foi nos ensinado como algo que vem de fora para dentro, que nós temos que seguir um padrão social que define o nosso caráter. Olha só que coisa. Nós somos educados para ter a sexualidade como algo que define o nosso caráter. E hoje nós estamos convivendo com uma geração que a sexualidade emerge de dentro para fora, que não tem nada a ver com o caráter, que é uma coisa relativa ao grau evolutivo do espírito e que é só um aspecto existencial. Só isso. Então, todos são diferentes. Vamos conviver e comemorar, celebrar a diversidade. Vamos lembrar de Deus, eu e o próximo. Eu não chego a Deus sem o próximo. Por isso que Ele está aqui. Deus é poderoso. Ele poderia dar um planeta só para mim, mas deu um cheio de gente. O que esse monte de gente está fazendo em volta de mim? São cada um que está ao meu lado, em qualquer dimensão, é um caminho para Deus. Eu só chego a Deus através dele, do próximo. Por isso, eu preciso aprender a conviver com a diversidade. Meus caros, em linhas gerais, essa é a ideia. Compreender como funcionamos nas 4 dimensões, compreender o que é uma fonte primária de energia, o que é uma fonte elevada de energia, os resíduos que deixam, compreender como agir para ter saúde, para evitar o adoecimento e para cumprir a finalidade da nossa evolução, que se resume em apenas 2 palavras, 2 coisas que nós viemos fazer aqui, mais nada: amar e servir. Amar e servir, sempre. Que Deus ilumine a todos nós. Muito obrigado. Você vai comentar? No início, eu entendo que matéria são coisas palpáveis. Por aí. E no início você falou de pensamentos, energia, essas coisas são matéria. Eu não estou conseguindo acoplar isso. Como que vai conseguir completar esse raciocínio? O raciocínio é por exclusão. Elementos gerais do universo: Deus, Espírito e matéria. Então, você tem dúvida com uma coisa, por exemplo, ondas. É Deus? Não. É Espírito? Não. Então é matéria. Tudo que não é Deus e que não é Espírito, que a gente tem um conceito já cristalizado dentro da gente, é matéria.
Tudo que não for Deus nem Espírito é matéria. Pensamento, eletricidade, coisas que a gente não consegue palpar, mas consegue perceber pelos efeitos, é matéria. O pensamento emite ondas. Sim. Então é matéria. Não é? Porque quando nós pensamos, nós emitimos o quê? Ondas. E ondas é matéria.